Está entrando no ar o programa Encontro com a Fé. Compartilhar a esperança, transmitir o Evangelho, multiplicar a fé. Evangelizar é o nosso momento de encontro com a fé. Olá, muito bom dia, amigos e amigas da Rádio Gazeta. É com grande satisfação que iniciamos a nossa 6ª edição do programa Encontro com a Fé. E eu, Mauro Mazzutti, peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu automóvel, com muita humildade, para trazer-lhes um programa ao vivo que vai levar até você e sua família uma palavra de fé, de esperança e de muito amor. E tudo isso, meus amigos, é baseado na Bíblia, ou seja, uma palavra pautada nos grandes ensinamentos de fé dos nossos antepassados. Quero lembrar a todos que ninguém aqui desse grupo quer discutir e muito menos confrontar opiniões e interpretações religiosas. Queremos é transmitir o bem através dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque todos que estão sentados nessa mesa acreditam que existe somente um Deus e somente um intermediário entre Deus e os homens, que foi o homem Jesus Cristo. Meus amigos, a Bíblia tem uma resposta e uma orientação para todas as situações da nossa vida. Portanto, não temas, creia, pratique a palavra, se sinta agradecido. Até porque, se você tem uma família que te ama, alguns bons amigos, comida sobre a mesa, teto sobre a sua cabeça, você é muito mais rico do que imagina. Pedimos ao Espírito Santo que esteja conosco aqui nesse programa de 16 de setembro de 2017. Quero inicialmente agradecer cada um dos nossos patrocinadores que acreditaram na ideia do programa Encontro com a Fé. E são eles: Gilney Automóveis, KF Embutidos, Boa Vista Supermercados, Construtora Senger, Água e Luz e Farmácias Glória. Então vou passar a palavra aqui aos nossos colegas de mesa para que deem a sua saudação aos nossos ouvintes. Primeiramente, então, ao Cristiano. Boa tarde, Cristiano. Tudo certo? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os colegas, aos queridos ouvintes em vossos lares. Tudo bem, Mauro? Tudo certinho? Mais um encontro nosso encontro com a fé de todos os sábados, com o tema Importância das Orações em Nossas Vidas. Também gostaria de destacar hoje aqui na mesa nosso quadro completo de colegas do curso de Teologia da ITEPA Faculdades, também os nossos colegas que não apresentam aqui, mas escutam o programa em casa. Um grande abraço para todos eles. E também gostaria de lembrar, Mauro e colegas, quem quiser acessar nossos programas anteriores, está disponível na plataforma UOL. Só digitar lá no Google o programa Encontro com a Fé que você vai encontrar todos os nossos programas. Isso mesmo, obrigado, Cristiano. Também lembramos que, como o programa é ao vivo, as pessoas podem interagir pelo telefone. Querem ligar, fazer alguma colocação, até como teve no último programa. Também querem mandar uma mensagem, alguma coisa, podem interagir pelo WhatsApp, né, que é o 9157 1687. Repetindo, 9157 1687. Também através dos telefones 3329-4515 e 3330-1399. Passando para dar a sua saudação a Fábio. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Mauro. Tudo bem, colegas. É uma alegria nos encontrarmos, né? Como colegas, como amigos e nesse sentido também com a fé, né? E hoje, de modo especial, motivar a oração, né? Como alimento da nossa espiritualidade. E também acolher os ouvintes, né, das nossas comunidades, das nossas famílias, esposos, né, colegas e todos que nos acompanham.
Isso mesmo. Regina, novamente bem-vinda. Fez alguma viagem, estava de férias, né? Eu não era bem férias, né, Mauro? Eu fui ajudar meu filho que transferiu residência do Rio para São Paulo. Então fiquei lá uns dias ajudando, mas nesse horário, assim, meu coração e meu espírito estava presente aqui. E eu aguardava ansiosamente o momento em que era postado no grupo o programa. Isso mesmo. E assim, eu quero dar aos ouvintes o bom dia, é sempre uma alegria, uma satisfação, especialmente o programa de hoje, que traz um assunto tão importante na nossa vida, que é a oração. Porque sem a oração, a fé definha, a vida definha, e nossos gestos e atitudes não são condizentes a um cristão. É verdade, muito bem colocado, Regina. Então, bom dia ou boa tarde, Renata? Boa tarde ou bom dia, Mauro, a todos os colegas. Quero mandar um abraço para toda a minha família que está nos acompanhando e a todos os ouvintes. Como a nossa colega disse, né, sobre a oração na nossa vida, eu acho que a oração ela é um momento único com Deus. Com certeza é um momento muito íntimo. Uma conversa que a gente pode se abrir com Ele, falar nossas angústias, nossas preocupações, mas também agradecer pela nossa vida, pelo alimento de cada dia, por ter uma família. É ouvir Deus, é pensar em Jesus com amor, né? E tentar compreender no silêncio e refletir sobre a vida. A própria palavra oração nos diz, né? Ação, que depois da oração sempre deve ter uma ação, né, que contribui para as nossas vidas. Isso mesmo, Renata, é isso que vamos explorar um pouquinho hoje, mas como o nosso programa é sempre pautado na Bíblia, né, até ela já mostra a importância de orar, não é mesmo, Regina? Até ela fala em orar sem cessar. Né, tem uma passagem de Paulo, né, que fala isso, né, que a gente deve orar sem cessar. Mas como que a gente pode fazer isso no dia a dia, Regina? Orar sem cessar, isso não quer dizer que a gente deve estar de joelhos sempre, né, e toda hora em oração, mas fazer da nossa vida uma oração. Coisa maravilhosa tu acordar de manhã e o primeiro pensamento tu dirigir a Deus, agradecendo pela noite que você teve, mostrando gratidão pela vida, pela tua família, colocando em suas mãos o dia que está iniciando, com todas as dificuldades, mas também com todas as alegrias, para que Ele nos auxilie a superar. Então, assim, durante o dia, tu não precisa rezar o Pai Nosso inteiro, a Ave Maria, né? Mas assim, eu, nos momentos assim, tem momentos eu digo, meu Deus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Maria, Mãe querida, me conduza. Sim, não é toda, mas é só aquele pensamento ali. Isso. Né? E isso se torna oração. E através disso tu mostra, né, através das orações, através dos teus gestos, das tuas atitudes, da acolhida que tu tem com os irmãos, mesmo com aqueles que não te são tão simpáticos, porque às vezes tem pessoa que tu não fecha, né? Mas eu acho assim, que a oração nos ajuda a entender, a viver melhor, a sermos pessoas melhores, com maior acolhida, maior misericórdia. Isso é muito importante mesmo, a gente ter, eu acredito que assim, a própria oração é um ato de humildade nosso, né? De a gente colocar nas mãos de Deus, do Senhor, as ações do dia, para que Ele nos encaminhe para a melhor solução, né? E dizem que o principal fundamento para a sabedoria é a humildade, né? Então, se a gente tiver essa humildade de colocar nas mãos de Deus, de Jesus, que possa nos conduzir através daquele problema, eu acho que a gente tem muito a ganhar. Porém, existem muitas distrações, né, que a gente pode ter no nosso dia a dia e acaba esquecendo um pouquinho da oração, não é mesmo, Cristiano? Com certeza, né, Mauro? A correria do dia a dia parece que está na essência nossa de deixar a oração a última
missão do dia, digamos assim, às vezes até esquecendo. Eu gostaria de destacar então, Mauro, a oração é a porta para a fé. Quem ora deixa de viver para si, deixa de viver de si e a partir da própria força. Ele sabe que há um Deus com quem pode falar. Uma pessoa que ora entrega-se cada vez mais a Deus. Ele procura desejar a união com aquele com quem se encontrará um dia. Por isso, pertence à vida cristã o esforço pela oração diária. Porém, não se aprende a orar como se aprende uma técnica. Embora isso soe estranho, orar é um dom que se obtém na oração. Muito bom, Cristiano. E assim, Fábio, tem alguma dica assim, especial de como a gente deve rezar? Sim, Jesus nos dá vários elementos disso, né? Ele, muitas e muitas vezes, ele se retira para rezar, ele orienta, né, os seus discípulos também a fazer isso. E um desses elementos é ser persistente, né? Um pouco isso que também a Maria Regina falava para nós. Sem cessar, né? No sentido de que a insistência e a perseverança na oração também vai nos dar perseverança na fé, na esperança, né? E não é uma oração que ela termina em si. A oração sempre deve levar a algo mais, como a Renata nos dizia, no sentido da ação. E aí Jesus, para ilustrar isso, ele conta no trechinho de Lucas 1, o versículo 8, ele conta uma parábola de uma mulher que vai a um juiz, uma mulher viúva, e a gente já tem alguns elementos do que isso significa na sociedade da época, e pede para o juiz fazer justiça. Não conta qual o problema que a mulher tinha, mas ela vai uma, vai duas, vai várias vezes, e aquilo incomoda o juiz até que ele faz o que a mulher pede, né? Executa a justiça e dá a ela essa resposta. E aí Jesus diz assim: vocês acham que se um juiz, e aí a característica do juiz era aquele que não estava nem aí, ele não estava se importando com a vida da mulher. Juiz naquela época, ele era o dono do poder, da riqueza, então ele tinha os seus mandos, né? Escolhia o que ia julgar. Exato, e normalmente não era a vontade de Deus, mas que na época era dita como a vontade de Deus. Então a mulher tanto insiste, e aí Jesus disse: vocês acham que se um juiz que é do mal, né, vamos usar essa expressão, atendeu o que a mulher insistiu, persistiu, requereu tantas vezes, né? Vocês acham que Deus vai nos deixar sem atendimento, sem resposta? E aí no final ele diz assim: eu lhes declaro que Deus fará justiça para eles e bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar a fé sobre a terra? Então Jesus já também nos provoca, no sentido de que nós também precisamos cultivar a fé no nosso mundo, na nossa sociedade, nas nossas comunidades, nossas famílias, na nossa vida. Então esse é um dos elementos, né? No sentido de orar com perseverança, com insistência e confiantes, né? A gente tem que confiar na providência de Deus nesse sentido. Isso, orar mesmo com o coração, né, Exato. Fábio? Acho que isso é muito importante. Pois não, Renata? Eu gostaria de destacar uma frase de um escritor francês que diz assim: o desejo de orar já é oração. Então a oração, ela é uma união com o Pai do Céu, e todos aqueles que são filhos de Deus podem possuir essa união, podem rezar assim abertamente, de coração. Exatamente, diz que um Pai Nosso já bem rezado. Esses dias eu até estava conversando com o Padre Tiago, ele disse: olha, Mauro, se a pessoa realmente rezar de coração o Pai Nosso, ela com certeza está fazendo uma belíssima oração. E até falando nisso, hoje nós vamos abrir todo o Pai Nosso, explicar cada dizer, cada frase que tem no Pai Nosso, e a pessoa que estiver escutando com certeza vai dar muito mais significado à oração. Mas porém nós temos também aquelas pessoas que acabam não rezando, né? não orando. E Fábio, o que a falta da oração, da reza pode trazer para a pessoa? Tudo que a gente pede na oração, com certeza a gente não vai ter, né? Se a gente não pedir na oração, né? Tanto a oração quanto súplica, né? Quanto pedido,
quanto também a oração de agradecimento, que dá essa sensação e essa humildade, né, como uma resposta a Deus. Deus, eu sou humilde, eu reconheço a minha humanidade, que por conta da nossa condição humana a gente realmente peca, a gente desliza. A gente não, né, se perde algumas vezes no caminho, mas Deus, na sua misericórdia, vai nos acolher de qualquer forma. Então, a falta da oração, assim, a gente é óbvio que vai afastar de Deus, a gente vai perder um pouco essa comunhão com Deus, que é a base da nossa fé, né? A gente ter essa relação com Deus. E também no sentido, assim, de que a fé, como ela move montanhas, como ela move também a nossa vida, ela não vai nos animar na caminhada. Então a gente pode se desanimar, a gente vai ficar mais vulnerável às interferências desse mundo todo, né, de tudo o que é colocado para nós no dia a dia, e a gente não vai ter uma espiritualidade, né? E o ser humano, ele tem relações. Ele tem uma relação consigo mesmo, tem uma relação com os outros, nós como colegas, com a família, tem uma relação na sociedade, nos espaços que ocupa. Mas ele não será completo se ele não tiver uma relação com Deus. E essa relação é uma relação com o transcendente, com aquilo que vai para além. E que nós, na nossa finitude e na nossa incompletude, né, que nós não somos completos, a gente não consegue chegar no todo que é Deus. Ou seja, a gente não vai conseguir alcançar o todo que é Deus. Mas um caminho próximo para isso é a oração. Esse momento em que a gente tem essa intimidade, né? É importante a gente perceber, né, que o ser humano, ele é biológico e transcendental, né? Exato. Biológico é aquilo que até muitas vezes eu trago aqui nos programas de terça-feira, falando o que a pessoa tem que fazer, como deve se alimentar. Corpo, né? O corpo. Porém, essa parte transcendental, que também faz parte do ser humano, se ele não alimentar, ele vai ficando doente naquela parte, né? Então isso aí realmente é muito importante. Pois não, Cristiano? Sim, e essa busca ela é até existencial, né, do próprio ser humano. Em determinado momento da sua vida ele busca, ele procura, né, a sua existência como homem, né, como pessoa, ser humano. Isso mesmo. O transcendente, ele dá essa dimensão de se completar no sentido da vida. Qual é o sentido da minha vida? Né? Ele que vai nos ilustrando isso, né? Vai nos dando essa direção. No sentido de que se a gente vive só no biológico, só no humano, e a gente não busca esse transcendente, a gente vai percebendo que as coisas vão acabando, porque o corpo morre, né? Exatamente. O corpo morre. E a alma, Regina? A alma é algo que é o que vai transcender, é o que vai ficar. É a vida eterna. Né? Eterna. Eu acho que todo pessoal aspira à vida eterna, né? Mas para isso nós não devemos esperar no momento que estamos indo para lá. É no dia a dia, cada minuto do nosso dia a dia, através das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Isso mesmo. E eu gostaria, Mauro, só de sublinhar aqui, e estando em oração, quando o nosso coração se dirige a Deus, quando uma pessoa ora, entra numa relação viva com Deus. Então aí eu acho que entraria o encontro mesmo, o transcendente, né, com o humano. Seria na oração. Isso mesmo. Pois não, só Regina. Porque assim, quem pratica meditação, como é importante esse momento na vida da pessoa, né? Tu entra lá dentro de ti e tu busca um contato direto com Deus, né? Só que muitas vezes essas distrações, né, que nós falávamos ali antes, elas acabam tomando o tempo da meditação, né? Até existem várias recomendações para que a gente sente pelo menos 10 minutos por dia em silêncio. Só que o que a gente faz? Normalmente já senta e puxa o celular. Né? Então isso é uma distração muito forte também, né? Mas isso também é uma questão de disciplina da pessoa. Disciplina, perseverança. Disciplina da pessoa. Procurar, né? Se não dá durante o dia, levante meia hora mais cedo e procura fazer, né, tua oração. Se não faz tua oração, tua meditação, entra em contato com esse ser que te orienta, que te ilumina, que te faz ser feliz. Porque eu não acredito que uma pessoa possa ser feliz sem ter Deus no coração. É verdade.
Como você passa o dia diferente, por mais que as pessoas quando buscam apenas, né, ir na missa o final de semana, né, como aquela semana você já passa diferente, quanto mais se você estiver orando, rezando dia após dia, minuto após minuto, colocando nas mãos de Deus, com certeza essa paz, que eu acho que é o principal sentimento do ser humano, você estar em paz, né, a gente consegue através da oração. Isso, e Deus, ele é amor. Deus é amor. E o que de ruim pode vir do amor? Nada. Deus vai nos acolher, e é essa confiança que a gente precisa ter nele, né? E aí a relação comunitária, ela é um espaço de favorecer isso. Claro que tem limitações, que como a Regina diz, às vezes o santo não bate com tal pessoa, mas é justamente porque a comunidade é um espaço para a gente exercitar o amor. E aí a oração comunitária, nossa, ela é elemento de transcendência mesmo. Eu lembro que eu passei por uma injustiça muito grande. E assim foi um caso assim que quase me derrubou. Daí assim eu rezava todas as noites, eu rezei por mais de 1 ano a oração do perdão. Hoje eu lembro assim com tristeza, vamos dizer, né? Mas eu não tenho rancor pelas pessoas que me fizeram isso. Isso não me machuca. E isso é muito importante, né? Isso, a oração, esse olhar para a gente mesmo, com um olhar bíblico, né? Ele realmente é confortante, né, Regina? E hoje, assim, a gente fica tão triste de ver as pessoas se afastando de Deus. Por quê? Porque não oram. Não precisam ficar 2 horas, 1 hora. Faça uma oração que venha lá de ti. Lá de dentro, né? Te agradecendo, pedindo. Assim, as pessoas se afastam de Deus, não querem. Mas nos momentos de dificuldade, elas estão aí, daí vem pra gente. Reza por mim. Reza pra mim. Usam às vezes a Bíblia como a revistinha da Avon, né? Vão abrir só quando querem fazer pedido. Né? Então isso é muito ruim. E é tão importante tu colocar-se nas mãos de Deus. Pois não, Renata? Eu também acho que a oração, ela é quase assim uma vivência de fidelidade, né? Porque se orarmos apenas quando a gente tem vontade, é como se a gente desaprendesse a orar. Não perder a fé, mas vai deixando de dar forma à vida, né? É verdade. Pois não, Fábio? Vai deixando de lapidar o ser, né? A oração tem esse papel de nos lapidar, como a Maria Regina contou. Para exercitar o perdão, né? A gente precisa rezar. Às vezes, eu também tive algumas experiências, assim, até em ambiente de trabalho, assim, quando gera conflito. E quando percebe que, às vezes, é intolerância, às vezes não consegue, e você não tem forças, às vezes, né, condições para ajudar a pessoa a fazer a reflexão, pelo menos eu rezava. Perdoa, que talvez não saiba o que faz. Né? A gente usa essas invocações que o próprio Jesus falou, ou às vezes eu, em momentos de dificuldade, assim, Jesus, Maria, José, me ajuda. Né? Trazer a presença assim, de Deus que está conosco, né? Mas que ao rezar a gente confirma isso. Exatamente, né? E quando você tem essa atitude bíblica, né, frente a um problema, a uma adversidade, a uma briga, com certeza quando você né, passa o amor para essa pessoa, trata bem quem te trata mal, a pessoa, isso dá brasas na cabeça do inimigo, né? Ele acaba, como que eu tô fazendo mal para uma pessoa que vem me tratar bem? E não é indiferença. Que mostra outra face, né? Como o próprio Cristo disse, né? Não é fácil, né? Porque assim, a gente tem o nosso orgulho, exige um autocontrole, né? Mas tu tem que aprender a trabalhar essas dificuldades, o orgulho em ti, a vaidade, porque o egoísmo, porque isso é gesto de amor, de compreensão, né, de acolhida, é isso que nós devemos ter. Isso mesmo, pessoal, vamos mandando os abraços aqui para o pessoal que está participando, aqui um abração para Terezinha, muito bom o programa e as colocações, tem situações que batem com as da gente, na verdade, a melhor coisa é rezar por quem nos prejudica. Eu não saberia viver sem oração. Muito obrigado, dona Terezinha, pela colocação. Tem também ali em cima a Maria Gessi,
De Canoas, gostaria de oferecer a música Estrada Vermelha, do Vitor e Léo, para o cunhado e tal. Também vamos mandar um abraço especial aqui para a dona Geni Ferreira, né, que tem escutado sempre o nosso programa, fala aqui que esse programa é uma bênção na vida de quem escuta. Eu, desde que começou, não deixo de escutar. É uma prosa que se aproveita tudo, na família, na educação, na vida com Deus, não tem distinção de igreja ou religião. Agradeço a todos, continuem levando seus valores às famílias. Então um abração aí para dona Geni. Também tem a Orildes ali, né, Orildes, deixa eu só volta ali, a dona Orilde Pilger, um abração para ela aí também que está acompanhando o programa. Pois não, Fabi? E a dona Gema, nossa colega do curso, também manifestou ótimo programa, disse que gosta muito, então um abraço, dona Gema. Né? E todos os colegas estão contemplados também, né? Mas... Até no primeiro programa, né? Depois do programa ela me disse, eu liguei para ti. Eu digo, mas a gente não fica com o telefone lá, Gema, me desculpe, né? E ela, todos os programas... Isso mesmo. Também vai um abraço para Maria Silva e para Fernanda dos Santos, que também estão curtindo aí o programa. Mas, pessoal, agora chegamos num momento muito importante, um momento de grande elevação aqui do nosso programa, que a gente pede para as pessoas agora acalmarem o coração e realmente escutarem o Evangelho, né? Que é a Bíblia, que é o principal foco do nosso programa aqui, são os ensinamentos bíblicos. Então eu vou pedir para você agora, fique em silêncio, até pode fechar os olhos, faça essa meditação, esqueça o teu celular, esqueça as coisinhas que está fazendo, para escutar a leitura de Lucas 18, do versículo 9 ao 14. A justificação é dom de Deus. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu declaro a vocês, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito obrigado, Renata. Então agora vamos fazer uma homilia coletiva aqui, todo mundo dá uma explicaçãozinha, né, do que pode levar dessa parábola aqui, iniciando pelo Cristiano. Por favor, Cristiano. Muito bem. Eu vou entrar um pouquinho, Mauro, na historicidade aqui do tempo temporal que aconteceu o Evangelho. Vou deixar a profundidade do Evangelho, a reflexão um pouquinho para os meus colegas. Para a gente entender, então, a questão dos fariseus, né, e dos publicanos, não muito diferente do tempo de hoje, existiam grupos políticos naquela época em Jerusalém, em todo Israel. Seriam eles os saduceus, herodianos, os zelotes, essênios, também tinham os escribas, que eram os detentores do saber. E os fariseus era formado por leigos que naquele período haviam rompido com o templo. O templo seria a centralidade de todo, digamos assim, a religiosidade dos judeus. E nesse período os fariseus, eles fortaleciam mais as sinagogas do que os templos. E eles tinham por meta unir a fé e a vida através da lei. Os fariseus, eles seguiam 613 preceitos de leis e de normas.
Eram observadores e aliados do que era puro e impuro para os judeus. Eles que julgavam, então, cristianos, os fariseus. Eles julgavam, né, bastante. Eles seriam, digamos, os espiões, né, do povo que viviam, né? Eles viviam sempre... Julgavam quem fazia certo, quem fazia errado. Exatamente. O próprio Jesus, ele foi acusado pelos fariseus, né, por estarem na presença dos próprios publicanos. Mas, indo um pouquinho mais adiante, né, os publicanos, então, eles eram os responsáveis pelas cobranças dos famosos impostos, né? E eles eram povo judeus, eram pessoas escolhidas dentro da comunidade judaica. Então isso abria mais assim o ódio entre os demais, porque eles eram judeus a serviço do exército do Império Romano. E posteriormente na Bíblia a gente vai encontrar outras passagens de publicano, como por exemplo o Zaqueu, né, e o próprio Levi, né, o Mateus, nosso Mateus, né, evangelista, que eram publicanos cobradores de impostos. Então, na verdade, a história ela mostra esses dois homens, né, diferentes, pertencentes a grupos bem diferentes. Um que era os fariseus, né, que eram tidos como os religiosos da época e tal, e depois, em contrapartida, os publicanos, que eram os cobradores de impostos, que ninguém da sociedade admirava eles e tal, e que eles tiveram o mesmo pensamento, né, de rezar na igreja, só que cada um fez um tipo de oração, não é mesmo, Fábio? Sim, e cada um fez a partir daquilo que tinham nas suas experiências e na sua vida, né? O fariseu, então, ele rezava de pé, ele, né, se elogia, então ele se exalta as qualidades e ainda por cima despreza os outros, né? Então ele se coloca numa condição superior. E o publicano, ele nem levanta os olhos, então ele se coloca, né, a reflexão do Carlos Mestres nos diz que ele se coloca no seu lugar diante de Deus. E aí, qual que é esse lugar? É justamente o lugar da humildade, de reconhecer a nossa pequenez, né, mas acreditar e confiar na misericórdia de Deus. Então ele se coloca nessa disposição. E aí o conflito dos fariseus e dos publicanos é justamente isso. Os fariseus eram os detentores da lei. Então eles coordenavam a vida do povo. Eles diziam o que podia, o que não podia. Se eu não me engano, o professor Padre Ivanir Rodrigueiro nos disse que eram 613 regras, né? Isso que o Cristiano... Então, que regiam a vida. O sábado não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode se encontrar com o publicano, não pode acolher os que estão doentes, as prostitutas, e Jesus vai sendo bem do avesso muitas vezes, né? Dessas leis. Isso, dessas leis e na relação com essas pessoas que eram tidas como impuras, né? Uhum. Pois não, Renata? Eu acho que essa parábola vai bem ao encontro da questão do rótulo, né? Que às vezes a gente vê uma pessoa e a rotula. E diz, por exemplo, é aquela coisa que nem tudo é o que parece. Porque o fariseu, ele aparentava ser o justo, né? Que era o religioso, né? Mas o coração dele, a oração dele era vazia. Já o cobrador de impostos, ele era visto como aquela pessoa pior, que não era nem digno de Deus, mas bem ao contrário. Ele tinha um coração que agradava a Deus, né? Isso mesmo, Renata. Pois não, Regina? Então a parábola esta, né, do fariseu e do publicano, ela coloca em cena os extremos da sociedade judaica, né? O fariseu, que se julga perfeito, né, como a Fábio falou, como nos falou, e era considerado o melhor, e o pobre do publicano, que na sua humildade foi ali reconhecer os seus pecados, as suas faltas, as suas falhas, e essa oração foi bem mais aceita por Deus, porque o problema do fariseu está naquilo que ele não disse, né? Ele só se exaltou, mas ele não se reconheceu em nada como pecador, como alguém que não andava, porque ele se achava o tal, como vocês já falaram. Na verdade, como diz o dito popular aí, o fariseu, ele jogou confete para cima e entrou embaixo,
né? Se achando tal na oração, né? Exato. É isso mesmo. E né? cabe a nós agora perguntar assim, ó, como alguém vivendo em uma sociedade injusta pode se considerar justo? Pode se considerar alguém superior? Isso mesmo, Cristiano, pois não? E só para complementar mais um dado aqui histórico também, naquele período ali os tributos que o povo judeu pagava a Roma, ele chegava a 46% do que eles produziam. E também tinha mais 14% que ia para o templo. Então esse povo naquela época ele pagava 60% de tudo que ele produzia de impostos, ou para os romanos ou para o templo. Então era uma classe super odiada, né? Os publicanos. E ainda existia mais a pedagogia da cruz, né? Que vinha por trás com toda a sua força do Império Romano, que era uma forma de gerar medo e dominar a população local, né? Tanto que tem o evangelho, né? Do Zaqueu, e Jesus foi condenado por ter dito, hoje eu vou na tua casa. Mas o Zaqueu, ao olhar para Jesus, ele se converteu. Porque ele teve uma atitude de abertura, né? E os fariseus, eles tinham muito... A gente fala em trazer a fé para a vida da gente, né? E os fariseus acreditavam que as leis, as regras, eram a forma de unir fé e vida, né? E não acolhiam a condição das vidas das pessoas, né? Das e de situações, todos, né? Do ser humano, né? Das necessidades. E quantas pessoas que estão nos escutando que estão sofrendo injustiças, que estão sofrendo com alguma dificuldade muito forte na vida, né? Então, isso é muito forte, né? Sim, e Mauro, só para pontuar aqui, o que a parábola nos traz bem claro é que ter uma religiosidade não significa que agradamos a Deus, né? Isso eu acho um ponto muito importante, né? Pra gente não ficar com esse orgulho religioso, né? Que esse orgulho religioso, ele na verdade mata a nossa vida com Deus. Quando a gente acha que faz tudo certinho, quando a gente não se vê como seres humanos mesmo, que estão toda hora, às vezes pisando na bola, né? Falando alguma coisa que, poxa, poderia ter feito diferente, tentando se corrigir, né? Não achando que só porque eu vou na igreja no final de semana eu estou perdoado dos meus pecados que eu faço durante a semana, né? Até pode, mas desde que eu tenha uma conversão real da coisa, né? Pois não, Regina? E daí aí que vem que nós podemos ver bem a importância da oração na nossa vida. Exato. Que ela vai nos conduzir para o caminho certo. Né, para as atitudes corretas, porque tu não pode rezar uma coisa e fazer outra. E a gente reza no Pai Nosso, que eu acho que a gente vai tocar hoje, vai comentar também, né, como o Mauro já citou. A gente reza para que a gente pede a vontade de Deus, né? Então, rezar para que a vontade de Deus aconteça na nossa vida, né? E isso vai gerando uma abertura também da nossa humanidade, né? Que às vezes a gente é resistente, tem os nossos desejos próprios, né? Mas de fazer essa reflexão, qual que é a vontade de Deus na minha vida, né? Qual que é a missão que Deus está querendo que eu assuma? Na verdade, nós obedecermos a Ele, não Ele obedecer a nós, né? Não nós pedir, Deus, eu quero isso, aquilo, aquele outro e tal. Bem pelo contrário, o que tu quer de mim? Né? Me mostra, né, que eu tô aqui, sou teu servo para te servir, às vezes passar por dificuldades, por humilhações, por coisas muito complicadas, mas eu tô aqui, né? Não nós colocarmos a nossa vontade para Deus. Sim. E a religiosidade que a gente ostenta em nossa vida, ela não significa nada para Deus se não brotar de um coração sincero, se não for de acordo com a vontade de Deus. Isso mesmo, essa também a parábola nos ensina que nem tudo que parece é. Né? Às vezes a pessoa mostra assim na sociedade que é uma pessoa super conceituada e tal, às vezes faz uma coisa assim só para dizer, né? Faz, sei lá, posta no Facebook uma ajuda que ela fez, uma coisa, como eu sou querido e tal, né? Isso realmente é uma coisa que para Deus não agrada. Eu acho que isso vai bem ao encontro de uma frase que a gente fala bastante no CLJ, que a fé sem obras é morta. Vai bem ao encontro da oração, né? Porque depois da oração tem que ter uma ação, né? Não adianta só ir lá na igreja, rezar e você não ter atitudes condizentes com aquilo que você fala, né?
Isso mesmo. Porque, Então, assim, ó, tu só vai levar no momento em que você for lá para cima o bem que tu fez. São Paulo diz na carta, né? Fé, esperança e caridade. Entre elas todas, só tu vai levar o amor que tu praticou. então, pessoal, agora vamos pro nosso único intervalo, tá? Então, vamos só mandar um grande abraço aí para dona Senira Gomes, do bairro Ouro Preto, que está nos parabenizando pelo programa. Nós que agradecemos a sua audiência, dona Senira, fica aí ligada conosco. Tem uma música belíssima, que é uma interpretação do Pai Nosso, que logo em seguida nós estaremos trabalhando cada um das frases, dos dizeres, para que você tenha cada vez mais profundidade na sua oração. Então, o Christian vai rodar a música para nós. Pai nosso, tu que estás, nos que amam a verdade, faz do reino que é teu, Senhor, esteja sempre em nossos corações. E o amor que o teu Filho nos deixou, o amor esteja sempre conosco. E no pão da unidade, Cristo dai-nos tua paz. Estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E no pão da unidade, Cristo dai-nos tua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permita que caiamos em tentação, ó Senhor, dá tua paz ao mundo, dá tua paz ao mundo, dá tua paz ao mundo. Boa Vista, o mercado mais barato da região, preços incomparáveis todos os dias. E você ainda tem a facilidade de pagar suas compras em até 6 vezes em todos os cartões de crédito. E com o cartão Boa Vista, muitas vantagens e preços diferenciados. Boa Vista, onde o seu rancho é muito mais barato. Farmácias Associadas, fundada em 1999 e com sede administrativa em Porto Alegre. A Farmácias Associadas é a maior rede associativista de farmácias do Brasil. Hoje conta com 818 lojas em 262 cidades do Rio Grande do Sul. Opera também por e-commerce e realiza a gestão de mais de 250 produtos do seu mix de marcas próprias, que inclui itens cosméticos, de higiene, saúde e nutrição. Farmácias Associadas. Água e Luz. Na hora de construir ou reformar, confira os preços e as facilidades de ser cliente Água e Luz. A Água e Luz vende qualidade para a sua
sua construção, oferecendo materiais que vão desde o alicerce até o acabamento, nas linhas mais tradicionais até as mais modernas e sofisticadas, além da garantia de bom atendimento e o melhor negócio para o seu bolso. Água e Luz, na Marechal Floriano, próximo ao La Salle. Telefone 3329-0800. KF Embutidos, a melhor linguicinha, linguiça campeira. Toda a linha de salames é com KF Embutidos, que você encontra nos melhores supermercados de Carazinho. Pensou em salames ou em linguiça? Lembrou KF Embutidos. Está na hora de ter o seu carro novo na garagem. Quer comprar, trocar ou até mesmo vender o seu veículo? Gilney Veículos, aqui em Carazinho, na Avenida Flores da Cunha, 4691, na Borghetti. Lembre-se, Gilney Veículos, sinônimo de garantia com a confiança. Gilney Veículos, telefone 3329-2227. Há mais de 50 anos, a construtora Senker vem trabalhando com um concreto modelo de eficiência, funcionalidade e beleza em construções. Em sua equipe, profissionais dedicados e competentes dão beleza à paisagem de Carazinho. Construtora Senker, sua melhor opção de imóvel. Credibilidade e confiança sempre. Telefone 3331-2756, na Rua Barão de Antonina, 79, Sala 201. Boa tarde, ouvintes. Estamos voltando com o programa Encontro com a Fé e mandar uma saudação para as pessoas que estão ouvindo o nosso programa. A Marinês Sé, que gostou muito da versão do Pai Nosso, até queria saber aonde que nós conseguimos. Nós conseguimos através da internet, no próprio YouTube ali, né, Cristiano? E também mandar um abraço especial aí para Salete Pôncio Machado, que está ouvindo lá em Santa Catarina, né? Então o programa Encontro com a Fé está rompendo algumas barreiras, né? Nem que seja da divisão dos estados, né? Estamos Barreirismo gaúcho. É, isso aí. Mas então, pessoal, agora chegou também um ponto bem importante aqui do nosso programa, que é onde nós iremos tratar um pouquinho do Pai Nosso, essa oração central, né, Regina, que é recomendada pela Bíblia, aparece em diversos evangelhos, né, a utilização do Pai Nosso. No Evangelho de São Mateus, Jesus ensina que o vosso Pai sabe do que precisais, antes de vós mesmos os pedirdes. Vós, portanto, orais assim. E daí ele ensina a rezar o Pai Nosso. Isso. Então, dessa forma, Jesus ensina a principal oração do cristão, que os acompanha desde os primórdios da fé, né? Nos acompanha sempre. Ótimo. Mais um abraço aqui rapidinho para Michele, nossa colega lá do curso de teologia e secretária lá da igreja de Fátima, né? Bom, mas então, iniciando aqui, Fábio, o que a gente pode dizer quando a oração nos fala em Pai Nosso que estais no céu? Direcionando a oração para alguém, né? O Pai é o nosso destinatário e é Deus como Pai. Então, Jesus, Filho, reconhece o Deus que é Pai. Então, a gente cria essa relação com Deus de Pai através de Jesus. Ele é nosso porque o cristão, ele é chamado a ser fraterno. Então, ele não é um pai só meu, um pai meu, né? Sim. Então, ele é um Pai nosso. Então, a gente pede não só por nós, mas por toda a comunidade, por todo o povo. Isso, e o pessoal tem que notar também o compromisso quando nós chamamos de pai, porque quando você chama alguém de pai, você tem uma série de irmãos, e você cuidar dos teus irmãos, de tratar bem os teus irmãos, isso é um compromisso muito grande, já quando a gente direciona a oração ao Pai Nosso, né? Isso, e o santificar o nome... qual que é o nome, né? Javé, estou com você, Emanuel, Deus conosco. Essas também são as traduções de Deus. Então a gente santifica esse nome quando ele usa ele com fé, né? Assume realmente esse compromisso e não com magia, com um Deus que vai simplesmente milagreiro e vai transformar a nossa vida sem a ação que a gente estava falando antes. Isso, então santificado seja o vosso nome, Cristiano.
Sim, e santificar o nome do Pai é estabelecer por meio da fé no nosso próprio coração o que é Deus para nós. Significa sustentar a fé no meio das contrariedades da vida. Quando tudo pretende negar a Deus, quando os ímpios se levantam para desacreditar a Deus, a expressão teu nome se refere a Deus na sua totalidade. Significa Deus em todos os seus atributos. Isso mesmo, santificado, né, é colocar o nome de Deus em frente aos nossos problemas, né? Então essa é uma parte também bastante significativa, santificado seja o vosso nome. E aí depois, Regina, venha a nós o vosso reino. O que quer dizer com isso aí? Venha a nós o vosso reino. Qual é o reino que Jesus veio implantar? O que ele quis revelar da vontade do Pai desse reino? É um reino de amor, um reino de misericórdia, de perdão, o que vai nos falar o Evangelho desse final de semana, né? Como o perdão é importante na vida das pessoas e como a falta desse perdão está fazendo o mal. O reino é a realização de todas as esperanças e promessas que a gente tem em Deus, né? Então, é a vida plena, é quando vai se superar todas as frustrações e tudo o que os reis e os governos humanos até agora não realizaram, porque o plano de Deus é realmente o Deus que vai realizar. É isso mesmo, Renata. E também ali no seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, mostra a manifestação do projeto de Deus, a salvação em nossa vida, né? E às vezes nós, como seres humanos, não compreendemos o verdadeiro projeto de Deus na nossa vida, às vezes por não entender, mas Ele, como Pai grandioso, sabe o que é melhor para todos nós. Então é possível as maravilhas do reino dos céus aqui na terra também? Com o esforço pessoal de cada um, é possível. É possível. Não de uma pequena minoria. E na coletividade, né? Principalmente na fraternidade. Na comunidade, na família, porque é da família que tu leva para fora as coisas boas e também as coisas não tão boas. Sim. E no reino de Deus os critérios serão estabelecidos todos por Deus, né? Essa é a diferença. Isso mesmo, Então, daí entramos no seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então o que Jesus quis dizer com isso? É estarmos abertos para a acolhida desse plano de amor que Deus tem para cada um de nós. Não é só para mim, mas é para o preto, para o branco, para todos, para o rico, para o pobre, onde haja justiça, onde haja paz, onde haja harmonia, onde a luz de Deus se torna algo que vai brilhar no interior de cada um e a partir desse interior levar para a coletividade. É isso mesmo, Fábio, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Isso, fazer a vontade é fazer a vontade e a lei de Deus, né? Outra leitura, enfim, olhar que a gente pode ter para esse trecho que o Carlos Mester nos inspira é que o céu, as estrelas, o sol e todos os astros, os planetas, né, que a gente já tem conhecimento, eles têm uma órbita, eles têm um caminho e eles seguem isso. E nisso se tem uma ordem, uma harmonia. E aí que seja feita a vontade assim na terra como no céu, quer dizer isso, que a gente imite aqui na terra
o que já acontece no céu, né? E a gente já tem também isso culturalmente, né? Ai, que no céu tudo é bom, no céu tudo é bonito. A gente figura muito o céu nessa relação, né, de paz, na relação da beleza de Deus. Então, que a gente consiga trazer a beleza de Deus para a Terra, né? Acho que e acolher isso. E eu destacaria ainda, Fábio, que a partir do momento que seja feita a vontade de Deus, nós estamos reconhecendo a sua autoridade. A sua autoridade sobre todas as coisas do universo, como você pontuou, né? Sobre toda essa questão da lei do universo. E também nós estamos nos reconhecendo como criaturas. Né? Estamos entrando na humildade que cabe a cada um de nós ser. Isso mesmo, colegas. E agora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que quer dizer com esse trecho da oração, Cristiano? A amplitude do pão nosso ele é bem maior, né, Mauro? Ele não se refere somente ao alimento. Aí entraria a questão da a fé, a nossa oração, né? Todos o que o ser humano precisa para viver, né, da sua existência. As nossas necessidades, tanto materiais como espirituais, né? A gente também tem algumas necessidades materiais, né? O que a gente não pode é transcender isso para um lado de só buscar os prazeres que essas coisas terrenas nos dão. Não é isso? É o pão da justiça que iguala a todos, né? Ter a saúde, ter a educação, exato, ter a segurança isso necessária. Uhum. Então é tudo que faz com que a pessoa possa se realizar como ser humano. E também é alimentar a nossa fé em Cristo, né? Uhum. E que isso também acontece, o pão nosso, né? O nosso traz essa referência do todos, também. A gente pode olhar, por exemplo, para o milagre da multiplicação. Como é que aconteceu de fato o milagre, né? Hoje de manhã nós tínhamos o café lá na Paróquia da Glória. Aconteceu um verdadeiro milagre. Cada um trouxe alguma coisinha e tinha para todos e sobrou com certeza. Não fiquei até o final, mas com certeza sobrou. E sempre quando a gente faz essa atitude, esse gesto, cada um leva um alimento partilhado. Sempre sobra nas nossas aulas no curso de teologia. Sobra comida, né? Então é essa a verdadeira multiplicação que dá o pão nosso de cada dia. Ótimo. Partilha, né? Que vem da partilha. Isso, pão nosso, né? Então, agora passando para o outro trecho, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nessa parte da oração do Pai Nosso entra um ponto muito importante nas relações humanas, né, que a gente vive diariamente, a questão do ofensor e do ofendido. E também a gente relembra que quem perdoa conhece Jesus. E lembra-se que Deus também já nos perdoou, né? Essa caminhada do povo hebreu lá no Egito, no deserto, né? A questão do perdão que Deus concedeu a todo o seu povo e que a gente tem que colocar no dia a dia. Beleza, então também outro detalhe importante, né, que a gente deve fazer a reflexão, o que é mais difícil, perdoar ou pedir perdão? Isso sempre né, eu faço uma grande reflexão. Às vezes a gente perdoar alguém que nos fez um mal, né, a gente precisa, né, bastante esforço, né, Regina? É um ano de oração, às vezes quando a coisa marca, né? Então, essa também é uma coisa que quando a gente fala, né, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos e tal, às vezes passa rapidinho, mas pensa bem se tu estás ou não fazendo isso. Porque também eu penso assim, se tu não perdoa, o único prejudicado é você que vai carregar essa mágoa, esse ódio muitas vezes, né, essa inimizade. Perdoa! Esquece. É melhor para você, né? Até porque quando a gente perdoa, o Pai do Céu também vai nos perdoar. E como é que tu vai pedir perdão, perdoai as nossas ofensas, se você não dá o perdão? Ótimo, eu acho isso é crucial na vida da pessoa. Pois não, Fábio? Outra questão desse perdão das dívidas, né? Isso surgiu porque a cada 50 anos tinha um ano jubilar, em que obrigava a todos a perdoar as dívidas de todos os devedores. Então Jesus usa essa situação da realidade do povo para colocar essa citação na oração do Pai Nosso. Então ele pede, através então do Evangelho, da sua vida, um novo recomeço, né? Onde que tudo vai mudar e ele mesmo anuncia um ano da graça da parte do Senhor. Então é um tempo novo, né? E isso é
é essencial. Ótimo. E daí ainda temos a parte, e não nos deixeis cair em tentação. Né? Essa também, Cristiano, pois não. Aqui então Jesus ele comenta que o mal e as tentações elas existem de verdade, né? São muitas tentações. Ele deixa claro, mundo, né? Somos tentados o tempo todo e ninguém que seja humano está isento da tentação. E a tentação, ela existe para nos fazer crescer. A gente vencendo as tentações, fazendo as verdadeiras escolhas, as escolhas do bem e daquilo que Deus espera de nós, a gente também amadurece humanamente e na fé. E a oração é um caminho para a gente fazer esse discernimento. A fé madura é que nos faz entender e acreditar no imenso amor de Deus para conosco. E aí então na última frase que nós temos é mas livrai-nos do mal. É a libertação do maligno, né? E que é traduzido para nós de várias formas. O diabo, o Satanás, o mal, o opressor, o inimigo. É realmente fazer o plano de Deus acontecer e ir contra tudo aquilo que destrói a vida. Ótimo. É uma petição, né, por socorro para alcançar a vitória sobre o pecado. Isso também a gente pede, né? Porque as desgraças, os acontecimentos muitas vezes nos rondam, né? Então a gente também pede com bastante força essa aí mas livrai-nos do mal. Bom, pessoal, já estourou o nosso tempo aqui. E termina com o amém, né? Sim, e assim seja, claro. Que é o assim seja, que é aquele que aprova os pedidos, né? E que é a nossa assinatura, o nosso compromisso final, né? Que a gente também assume isso para nossa vida. Eu acredito que isso vai ser. Se for para o meu bem. Exato. Se for para, porque Deus não concede nada que não seja para o bem. Então tá, pessoal, agradecemos demais aí, estamos quase invadindo o horário aqui do nosso próximo programa, né? Espero que você, ouvinte, tenha aproveitado também, assim como nós, essa discussão, essa reflexão, e vamos deixar uma música aí também para um ouvinte aqui que pediu, o Chimitão, uma música do Padre Zezinho, não é mesmo, Cristiano? Há um barco esquecido na praia do Padre Zezinho. Então, uma boa tarde a todos e até sábado. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram para não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca dei
deixei de sonhar. Quanta vez enfrentei o perigo no meu barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos pra onde Ele quis. Tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Gazeta N 670, 10 kW de potência.